preciso considerar que muitos, diante de tudo isso, podem perguntar: então quer dizer que tudo que está escrito no Vaticano II deve ser acatado sem nenhum tipo de crítica e possui o mesmo grau de autoridade? Não. Negar as teses dos radicais tradicionalistas não significa passar pano, como se diz na moda, e achar que tudo é às mil maravilhas. A Igreja jamais ensinou que todos os documentos do magistério, não somente no Vaticano II, do magistério, podia ter uma bula na Idade Média, tem um peso, e uma Constituição, na mesma Idade Média, que tem outro peso. Os documentos não possuem o mesmo peso. Aliás, não é nem que os documentos não possuam o mesmo peso, também, mas às vezes as proposições contidas no mesmo documento não possuem o mesmo peso, não possuem idêntica autoridade. Às vezes o mesmo documento tem um parágrafo com um peso de magistério e outro parágrafo com outro peso de magistério. Essa distinção é clássica na doutrina católica. É clássica. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou tentar deixar no card de algum lugar, tá? Se não tiver aqui vai estar na descrição, sobre magistério, crítica, né? Sobre o peso que tem cada uma coisa. Isso foi exposto também com muita clareza pelo padre Daniel Pinheiro, do Instituto Bom Pastor. Tem o texto dele pela internet. Eu expliquei isso no meu livro, onde está este meu livro. Eu não vou me levantar para buscar agora. E nem vou fazer corte depois. Se chama Cristo e a Igreja. Livro escrito por mim. Tem na livraria Brodbeck. Se eu não deixar o link aqui do livro, vai ter o link da própria livraria, vocês procuram. E também o padre Bernard Lucian. Bernard Lucian era um padre da Fraternidade São Pio X, que rompeu e hoje é um padre diocesano. Ele escreveu uma obra sobre os diversos graus de autoridade do magistério. E ele recorda um princípio fundamental: não se atribui um único grau de autoridade a um documento inteiro, mas a cada proposição, segundo a sua natureza e segundo a intenção que o próprio magistério a propõe. Isso significa que o mesmo concílio pode ter definições dogmáticas, falando do concílio em geral, não só o Vaticano II, ensinamentos definitivos pertencentes ao magistério da fé, ao depósito da fé, e ensinamento do magistério autêntico, não definitivo, que não exige então fé, mas assentimento da vontade da inteligência, normas disciplinares, atos de governo, decisões prudenciais, que cada um requer um tipo de anuência. E tudo isso pode coexistir num mesmo documento, quanto mais em inúmeros documentos de um concílio que durou de 62 a 65. Essa distinção é fundamental para nós compreendermos corretamente o Concílio Ecumênico Vaticano II. Há textos nele que simplesmente reiteram dogmas definidos anteriormente. Há outros que desenvolvem a doutrina, como, por exemplo, quando se fala que o episcopado não é apenas uma dação de jurisdição, mas um verdadeiro grau do sacramento da ordem e, portanto, a sagração é um sacramento. Há ainda orientações pastorais, prudenciais, juízos de valor, atos de governo, que pela sua própria natureza admitem resistência, revisão, aperfeiçoamento, crítica e até substituição desse texto no futuro. É justamente aqui que os progressistas e os tradicionalistas voltam a se encontrar. Os primeiros transformam orientações pastorais em novos dogmas, chegando a sugerir que quem discorda de determinada opção prudencial estaria rejeitando o próprio concílio. Quantas vezes eu fui acusado de rejeitar o Vaticano II pelos modernistas? Os segundos, inclusive quando as pessoas querem missa em latim, não só missa tridentina, missa em latim no Rito Novo, está contra o Vaticano II. E quanto que é missa tridentina, ainda mais eles dizem que é contra o Vaticano II, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já os segundos, os tradicionalistas, tratam qualquer novidade de linguagem, qualquer decisão disciplinar ou qualquer orientação pastoral como se implicasse necessariamente uma mudança no depositum fidei, no depósito da fé. Nenhuma dessas posições corresponde à teologia católica. Quando o magistério ensina de maneira autêntica, mas não infalível, os fiéis devem o assentimento religioso da inteligência da vontade. A própria Lumen Gentium 25 fala nisso. É um verdadeiro assentimento. Não pode ser reduzido à opinião pessoal, mas não é um ato de fé.
Isso significa que, em circunstâncias verdadeiramente excepcionais, um teólogo, alguém versado em teologia, pode apresentar dificuldades a respeito de determinado ensinamento, não infalível. Mas isso exige condições muito rigorosas. Uma sólida competência teológica, um profundo amor à igreja, respeito ao magistério, ausência de espírito faccioso e sincera disposição para acolher eventual correção que pode mostrar que ele está errado. Isso é bem diferente de transformar a internet num tribunal permanente contra o Papa ou contra os bispos. Da mesma forma, quando se trata de decisões disciplinares ou pastorais, a liberdade é ainda maior. Se pode considerar que determinada reforma litúrgica foi prudencialmente infeliz. Pode-se entender que determinada medida administrativa produziu maus frutos. Pode-se discutir estratégias pastorais. Tudo isso pode ser feito legitimamente, desde que nunca se negue a autoridade da igreja, nem se rompa a comunhão eclesial ou não fique enchendo o Papa e os bispos de desaforo. O verdadeiro católico, ele por um lado não absolutiza tudo e também não relativiza tudo. Ele distingue cuidadosamente aquilo que pertence ao depósito imutável da fé daquilo que pertence ao desenvolvimento doutrinal, ou ao magistério autêntico não infalível, ou ao campo das decisões prudenciais da autoridade eclesiástica. Essa capacidade de distinguir é um dos sinais da verdadeira maturidade teológica. A diferença está no espírito com que isso é feito. O espírito católico não é o espírito da rebeldia permanente. Pode haver crítica, mas não criticismo. Não é o espírito da suspeita sistemática contra toda a autoridade. Tudo que vem de Roma eu boto o pé atrás. Exceto quando me favorece. Exceto quando eu acho que aquilo ali pode ser bom. Mas eu já tenho um espírito de pé atrás com Roma. Isso está errado. Não podemos transformar a crítica prudencial, pontual, em rejeição prática ao magistério. Ah, mas eu não rejeito. Em teoria, na prática rejeita. O verdadeiro espírito católico une duas virtudes que hoje, neste mundo esquizofrênico que é o mundo moderno, parecem difíceis de conciliar. A fidelidade e a prudência. É prudente, não é prudente, você é covarde. Não. E o outro vai dizer, Neto, tu não é fiel, tu é um maluco. Nós temos que ter os dois. Fidelidade para reconhecer a autoridade que Cristo confiou à sua igreja. Fidelidade para manter a tradição como, inclusive, um arcabouço contra alguma coisa contra a qual nós temos alguma perplexidade. Mas, por outro lado, também prudência para distinguir aquilo que pertence ao depósito da fé daquilo que pertence às decisões prudenciais, disciplinares ou pastorais, e também prudência para saber como expor as eventuais críticas sem cair no criticismo. Talvez seja justamente essa distinção que esteja faltando a muitos dos debates sobre o Vaticano II. Uns tratam opções pastorais como se fossem dogmas, outros tratam o magistério autêntico como se fosse uma mera opinião teológica, uns absolutizam tudo, outros relativizam tudo. A posição verdadeiramente católica evita ambos os extremos. Porque o modernismo e o tradicionalismo, no fundo, são duas faces do mesmo modernismo. Eles têm conclusões distintas. Um celebra a ruptura, outro se entristece e critica a ruptura. Mas ambos partem de uma ideia de ruptura. Ambos têm a mesma matriz ideológica fundamental. Liberal, aliás. Revolucionária, aliás. Com verniz de tradição. Mas olha os belos paramentos, olha o latim. Verniz. Eu gosto de tudo isso. Mas a gente tem o verniz. Verniz por verniz, os anglicanos tradicionais usam paramentos até mais bonitos que os nossos. Eu já vi culto anglicano que parece uma missa católica tridentina. Nós temos que evitar esses dois extremos. Vejam, modernistas e tradicionalistas têm conclusões diferentes. Uns celebram a ruptura, outros criticam a ruptura, mas ambos partem da mesma ideia de que há uma ruptura. E não há essa ruptura. Não há ruptura no magistério. Há ruptura no comportamento. Mas é comportamento dos hereges. E nós temos que combatê-los. A fé católica é aquela que guarda aquilo que foi recebido dos apóstolos. Que acolhe com docilidade o magistério da igreja. Que distingue
cuidadosamente os diversos graus de autoridade dos ensinamentos e mantém sempre a convicção de que Cristo continua governando em crise, mesmo se a fumaça de Satanás entrou no meio da igreja. A verdadeira fé católica é aquela que, ao distinguir os diversos graus de autoridade, sabe como oferecer a sua contraposição, a sua colaboração, a sua inquietude, sem cair numa posição radical tradicionalista que quer, no fundo, fazer valer a sua própria opinião contra Roma, que julga a todos e não é por ninguém julgada. Bendito seja Deus.